Manhã de sábado, hoje dia 7 de fevereiro de 2026. A paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Eu, irmão Fernando e a irmã Esther Koenig, louvamos a Deus mais uma vez por estar aqui. Nós estamos gravando ainda na noite anterior, já no final da noite. Uma noite abençoada, tivemos um lindo culto nesta noite, o povo de Deus reunido, o templo lotado, um culto lindo de adoração a Deus. Somos gratos a Deus. Eu creio que você também tem esses privilégios de se reunir com o povo de Deus. Se você não tem feito isso, procure o povo de Deus. Eles estão por aí, às vezes um pouco distante da tua casa, mas dá para ir lá. E se não tiver, você mesmo pode ter uma igreja na tua casa, tu e a tua esposa, ou você sozinho. Você é um templo do Deus vivo. Exalte o Senhor e glorifique. Claro que não tem nada melhor do que você ir na igreja e saudar os irmãos, abraçar os irmãos, um se confraternizando um com o outro e voltando para casa alegre, não é? Irmãos, agradeço a todos os inscritos, os que fazem os seus lindos comentários e também aqueles que estão se inscrevendo todos os dias. Você que está chegando agora, seja muito, muito bem-vindo. Todos os dias chega um bom número de irmãos e nós somos agradecidos aos irmãos. Eu creio que vocês já entenderam o que é que nós estamos fazendo aqui todos os dias há quase 6 anos. Claro que nas plataformas, desse jeito de transmissão, desse novo modo de transmitir, é agora para fazer 3 meses depois de amanhã. Mas nós estávamos por aqui, mandando as mensagens, e outros compartilhando, e muita gente ouvia as mensagens. E agora também vocês continuam ouvindo as mensagens. Muito grato a Deus pelos comentários. A gente não quer ser fraco e chorar, mas o homem também chora quando é tocado pelo Espírito Santo. Nós choramos, né, Esther? Quando lemos os comentários. Ontem mesmo, sexta-feira, teve uns comentários que me comoveu muito. E por isso, irmãos, eu quero pedir aos irmãos encarecidamente que todo louvor, já não digo honra, porque você sabe que honra é só para Ele mesmo, mas todo louvor e toda glória seja para o nosso querido Deus. Que o nosso nome desapareça, mas o dele sempre esteja em evidência. Agradecemos do profundo do nosso coração o amor que vocês têm declarado a nós, mesmo sem nos conhecer. Pessoas que moram em outras nações, em outros continentes, pois de todos os continentes nós recebemos mensagens aqui, comentários. Muito, muito grato aos irmãos. Sabe o que é que faz essa ligação entre nós, irmãos? É o glorioso e bendito Espírito Santo, que Ele age aí também aqui. A igreja do Senhor é linda em toda a terra. Ela nunca desapareceu. Aos olhos de alguém e por forças malignas que quiseram fazer com que ela parasse, deixasse de existir, aos olhos de alguém, às vezes parecia que ela tinha desaparecido. Mas de repente, o bendito Espírito Santo soprava sobre as cinzas. E lá embaixo das cinzas estavam as brasas vivas da noiva de Cristo, que continua linda em toda a terra, ela vai passando. Se você ainda não a conhece, não faz parte dessa linda igreja de Cristo,
Peça a direção de Deus agora, hoje, e te membre nesse corpo divino que é a igreja do Deus vivo. Amados irmãos, sejam abençoados e bem-vindos. Eu quero ler uma escritura que está em Romanos, no capítulo 16, o último capítulo dessa querida carta, linda carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo fazia suas recomendações finais e também saudava os irmãos e desejava para eles votos de alegria e de paz e prosperidade do Evangelho. No versículo 24 do capítulo 16, ele diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. O meu evangelho, ele dizia, irmãos, porque foi revelado a ele os mistérios do evangelho. Mas ele não se esqueceu de dizer aqui, o evangelho é a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou através das Escrituras, dos profetas, segundo o mandamento de Deus, ou do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. O último versículo agora, escute. Ao único Deus, sábio, seja a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém e amém. O que você acha disso, Esther? Bom, em primeiro lugar eu quero saudar, mais uma vez, nossos queridos irmãos. Tanto aqueles que estão inscritos, como aqueles que mandam seus comentários, como aqueles que também só ouvem, porque nós oramos por eles também. Embora que eles só ouvem, mas nós oramos, porque na nossa reunião de oração, ao meio-dia, nós incluímos a todos. E hoje foi uma reunião maravilhosa, né, Esther? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, agradeço as orações dos irmãos, que têm se preocupado conosco também. Eles talvez olhem e dizem um casal de velhinhos que estão lá, mas nós somos os velhinhos do Senhor. Somos dessa geração. E temos a palavra de Deus também no nosso coração, não pode sair. Mas o que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo, um homem que foi tão rebelde ao Evangelho de Cristo, um homem que foi um perseguidor, mas o dia que ele encontrou-se com Cristo, lá no caminho quando ele ia para Damasco, para quê? Para prender os crentes em Cristo. Os irmãos lá, creio que estavam clamando a Deus, com medo já quando ele chegasse lá. Mas antes dele chegar, uma luz apareceu, mais esplendorosa do que o sol do meio-dia, e falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas quem és tu, Senhor? Veja como ele era valente. Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele a quem tu persegues. Por quê? Porque desde que perseguia um filho de Deus, perseguia o próprio Jesus. E ele recebeu, ele obedeceu o chamado de Cristo. E ele foi um homem que recebeu os maiores mistérios para a igreja de Cristo, para nos deixar escrito como a igreja devia prosseguir. Que já estava guardado desde o início dos séculos. Já estava guardado esse mistério. Mas foi a Paulo que foi revelado para deixar para a igreja. Por isso que nós louvamos a Deus e devemos honrar e respeitar essa santa palavra. Meus queridos irmãos,
As saudações de Paulo aqui no capítulo 16, no último capítulo romano, o agradecimento dele aos irmãos, um homem que nunca iria ter comunhão com esse povo. Ele nunca imaginou isso, mas como disse Esther, depois do encontro com o Senhor, depois de ouvir a voz e a ordem imperativa do Senhor, tu és para mim um vaso escolhido, para levar a minha mensagem entre os povos, as nações e os reis da terra. Ele não desobedeceu. Ele não foi desobediente à voz do Espírito Santo. Por isso o Senhor confiou a ele estes mistérios que são revelados para a igreja, como doutrinas da salvação. Louvamos a Deus pela vida de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de André, de todos, principalmente os que escreveram cartas aqui nas Sagradas Escrituras. Estevão, que deu a vida. Estevão, eu creio que a Esther fez lembrar do Estevão. Estevão era aquele jovem que foi apedrejado, morto apedrejado. Lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos está a história dele, que ele pregou e falou tudo que tinha que ter dito diante das autoridades. E mandaram ele apedrejá-lo até a morte. E ele fez o que fez Jesus. Pediu para que o Senhor perdoasse aqueles que estavam matando ele a pedra. Que eles não sabiam o que estava fazendo, e disse: Senhor, eu entrego a ti o meu espírito, e adormeceu. A roupa, as vestes daqueles que estavam apedrejando a Estevão, foi deixada aos pés de um jovem chamado Saulo. Lembra? Paulo, o nome dele antigo era Saulo. E deixar aos pés de um mancebo chamado Saulo. Eu creio que foi naquele dia da morte de Estevão que Paulo já estava preparado para ir para Damasco, para perseguir, arrastar e prender os irmãos, que ele viu algo que ele nunca tinha imaginado. Como que alguém morrendo, como que alguém, depois de falar tudo com tanta coragem, com tanta veemência diante das maiores autoridades eclesiásticas lá de Jerusalém, a religiosa de Jerusalém, falou tudo, não se acovardou em momento algum, descorreu as Escrituras. E quando Paulo observou aquilo, disse: alguma coisa tem aqui que eu não estou entendendo. Eu acho que eu estou perseguindo um povo que eu não devo perseguir. E foi pensando nessas coisas. Isso são imaginações minhas, irmãos, pensamentos espirituais. Foi pensando naquilo, ele com carta para prender os irmãos de Damasco. Mas quando o Senhor Jesus resolveu dizer: para aí, Paulo, pare aí, Saulo, Saulo, por que me persegues? Chamou pelo antigo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Como falou a Esther, e ele tinha coragem. Ele disse: quem és tu? Quem és tu, Senhor? Que estás falando comigo? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Meu querido irmão, esses mistérios de Cristo em vós, esperança da glória, são mais profundos, mais queridos do que nós podemos imaginar. Leia as Escrituras, peça para o Senhor te revelar as Escrituras, que tu vais ser um homem feliz e abençoado, e vai ser útil nessa terra que tanto clama pela palavra nesses últimos tempos. Querido e soberano Deus, no nome de Jesus, teu Filho, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, por esse dia. Sim, Pai, os irmãos vão estar recebendo essa mensagem neste sábado, dia 7 de fevereiro de 2026. Que a tua palavra clara e limpa, Senhor, possa chegar até eles, e eles possam entender
pelo tocar do Espírito Santo na alma e na vida de cada um, que eles possam entender e serem abençoados. Sim, querido Jesus, cura, Senhor, e abençoa o teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, até amanhã, na santa paz de Cristo Jesus.